Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a todos que neste momento estão conectados conosco. Estamos falando da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, um município no sul de Minas Gerais. E Monte Sião fica muito próximo a Águas de Lindóia, que é São Paulo. E é bom poder estar na sua casa através dessa transmissão online. Espero que esse tempo seja um tempo de edificação, um tempo de comunhão e um tempo de intercessão. Você também pode enviar o seu pedido de oração através agora da nossa transmissão. Os nossos irmãos que estão aqui conosco farão a anotação dos pedidos que vão chegando e que você nos enviará. E Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento. Pai, que o Teu Espírito Santo, nesta hora, nos dê a facilidade de compreendermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Edifica-nos, ó Pai, e abençoe cada pessoa que nesse momento está recebendo esta mensagem. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Toda quarta-feira, na nossa transmissão online, nós costumamos convidar alguém para participar conosco na nossa transmissão através da música. E hoje nós convidamos a Mariana, que vai nos acompanhar com a música. Então, nesse momento, ela vai cantar o seu primeiro cântico. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria
Amém. De fato, o amor de Deus não falha, nunca. Louvado seja o Senhor. Tempo de meditarmos na palavra de Deus, e eu convido você a buscar nas Sagradas Escrituras, abrindo a sua Bíblia, aonde você está, ou talvez o seu aplicativo, no celular, ou no seu smartphone, tablet, ou no seu computador. Abra em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Nós vamos ler desde o versículo 54 até o versículo 60. Atos 7, de 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Nós vamos orar mais uma vez, clamando a direção do Senhor. Pai, que teu Espírito Santo nos dê a facilidade de comunicar o desejo do Senhor, a tua palavra a cada coração nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estamos vivendo dias muito difíceis. O ano de 2020 está acabando, estamos aí no final do penúltimo mês, e muitas coisas ficaram para trás, e muitas coisas difíceis que tivemos que enfrentar, coisas diferentes do nosso normal. Aí até veio uma história de um novo normal para vivermos esse dia. Uma das coisas que eu mais ouvi nesses tempos é que sinais dos tempos. Mas o que sinais dos tempos são esses? Existe, de fato, uma teologia que, e nós conhecemos, que chamamos de escatologia, que é uma linha teológica que afirma que Jesus vem. Mas vem quando esse evangelho se for pregado em toda a face da terra. Isso não aconteceu ainda. A bem da verdade, as pessoas pensam que por essa pandemia talvez seja um sinal dos tempos, mas o mundo já enfrentou outras pandemias, outras crises na saúde de um modo geral, e no entanto também diziam naquela época e em outras épocas que era sinais do tempo, e estamos até hoje aí. A bem da verdade, e nós estamos vendo a história do final da vida de Estevão. Quem era Estevão? Estevão era um diácono, portanto um cristão. No começo da história cristã houve um conflito e foram eleitos alguns diáconos que serviriam às mesas e que deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 6, começa a contar a história de Estevão. Agora, observem bem, que em todos os momentos fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E por isso o tema da palavra que eu quero compartilhar com os irmãos neste momento é: cheios do Espírito Santo diante das dificuldades. Cheios do Espírito Santo diante das dificuldades. É esse o tema da palavra a ser compartilhado.
Logo, as autoridades começaram a perceber que o testemunho cristão estava incomodando a religião do judaísmo estabelecida, aquela religião que era só de cerimônia ou cerimoniais. E lá no capítulo 6, versículo 8, uma informação sobre Estevão, diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito, pelo qual ele falava, era o Espírito Santo. Mas esse Estevão, ele acaba indo parar no Sinédrio. Sinédrio era um tribunal dos judeus, está lá no versículo 15 do capítulo 6, aonde ele vai ser julgado de uma maneira injusta, de uma maneira ideológica, sem ter não ter cometido nenhum crime, e é simplesmente, diz o texto lá do versículo 15, todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Portanto, era um homem cheio do Espírito Santo. E é interessante que a história dessa plenitude do Espírito Santo, desse fato desse Estevão estar cheio do Espírito Santo, ela começa muito antes com uma promessa. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz: depois disso derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então havia uma promessa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus é levado às alturas, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lá em Atos capítulo 2, quando acontece na celebração do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, e aí a igreja passa a testemunhar com ousadia, com poder tremendo, através do Espírito Santo. E eu diria, somente através do Espírito Santo é que podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Uma vida de dependência do Espírito Santo é que vamos compreender como vencer as dificuldades. É importante que cada cristão compreenda que esse poder do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo, foi dado a todos os cristãos para cumprir o seu papel na face da terra. E mesmo no meio desta crise de pandemia, é essencial que a igreja compreenda esse seu papel no poder do Espírito Santo. A vida de Estevão é apresentada pela palavra de Deus como aquele homem que, embora nós acabamos de ler o seu apedrejamento e a sua morte, ele não perde o foco da sua vida, pois o tempo inteiro, no seu julgamento, ele fala pelo Espírito Santo e ele é conduzido pelo Espírito Santo. Mas, na verdade, e é claro, voltando ainda no capítulo 6, quando houve a necessidade de eleger diácono, no versículo 3 do capítulo 6 diz o seguinte: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, que era o serviço das mesas, era a diaconia na época surgindo. E agora, no capítulo 7, já imediatamente, pelo seu ministério, por uma vida cheia do Espírito Santo, ele começa a incomodar as pessoas naquele momento.
não era só atender os necessitados, era muito mais que isso, era oferecer às pessoas aquilo que ele tinha de melhor, através do Espírito Santo, que era o próprio Jesus. Então isso incomodou as autoridades, e ele acaba sendo julgado, ele acaba sendo vitimado, ele acaba sendo conduzido ao apedrejamento. Mas em todos os momentos, eles observam que na vida de Estevão, versículo 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e via a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ou seja, mesmo próximo à sua morte, mesmo sabendo que já morreria, que seria apedrejado, mesmo assim, aqui tem um homem que diz tudo sobre a sua história. Diz que é um homem cheio do Espírito Santo. Necessitamos, mais do que nunca, nesses dias atuais, desse enchimento do Espírito Santo, dessa plenitude do Espírito Santo, desse transbordamento do Espírito Santo. Quando Jesus estava próximo a se entregar pelos nossos pecados, ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele há de enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que há de conduzi-los e ensinar todas as coisas, e lembrar o que eu ensinei. É claro que ele está se referindo a esse derramar do Espírito Santo, e foi o que aconteceu. Vejamos a importância de uma vida cheia do Espírito Santo, quando temos que enfrentar dificuldades e lutas na vida, quando temos que enfrentar dias difíceis, quando temos que enfrentar grandes preocupações. Vamos ver a importância de termos uma vida cheia do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, buscamos a palavra de Deus e diante das dificuldades. E observem que o versículo 51 a 53 do capítulo 7, falando Estevão sendo julgado, quando ele diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Portanto, ele conhecia muito bem a história. Quando estamos cheios do Espírito Santo, buscamos a palavra de Deus diante das dificuldades. Toda a defesa de Estevão, no capítulo 7, desde o capítulo 6, toda a sua defesa é baseado no ensino puro e simples da palavra de Deus. O próprio Jesus disse, certa ocasião, para os escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aliás, esta é uma bandeira da religião formal, esta é uma bandeira dos religiosos, que encontram só na religião, ou nos rituais da religião, a sua fé, quando não permitem que o Espírito Santo ministre na vida deles. Quando Jesus mesmo afirma, ao errar, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, as duas coisas andam lado a lado. Uma vida cheia do Espírito Santo busca a palavra de Deus diante das dificuldades. Queridos, uma das coisas que nós devemos aprender nesses dias difíceis é clamarmos ao Senhor, buscarmos em sua palavra instrução para a nossa vida e atendermos a voz de Deus. Podemos afirmar categoricamente que todos aqueles que são cheios do Espírito Santo têm fome e sede da palavra e não se apartam deste manancial que é a palavra de Deus, que é a vida do Senhor. Suas vidas são respaldadas pela palavra, e no abrir de suas bocas, essa palavra vai fluir
através do Espírito Santo. Eu me recordo uma certa ocasião, eu tinha um companheiro, um irmão muito querido, que me acompanhava a um grupo familiar que nós íamos visitar. Um dia eu, uma indisposição, não pude ir, e eu disse àquele irmão: irmão, vai lá e faz um estudo. Pastor, eu não sei fazer. Ele me respondeu: eu não sei fazer nada, eu não sei ensinar, não se preocupe. Orei com ele e disse: chega lá e o Espírito Santo vai te dar autoridade e vai te ensinar o que falar, fique tranquilo. Bom, quando ele chegou lá, ele disse que ele estava gelando, ele estava tremendo até, porque a responsabilidade para ele era muito além daquilo que ele achava que podia. Mas a obra não era minha, nem era dele, é obra do Senhor, é obra do Espírito Santo. E aquele irmão foi lá e ministrou um estudo, ministrou a palavra, e dias depois eu melhorei, fui conversar com ele, fui visitá-lo, e daí, como é que foi lá naquele dia? E ele me disse: pastor, nem eu sabia que eu sabia tanto. Mas é o Espírito Santo que te deu essa capacidade de falar. Meu querido, minha querida, nós temos ouvido muitas mensagens durante a nossa vida cristã. Talvez você já tenha ouvido pelo menos 1000 sermões de pastores diferentes, ou pregadores e pregadoras diferentes, e no entanto você ainda diz: eu não sei nada. Muito bem, então deixe que o Espírito Santo use a sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo. Busca a palavra de Deus diante das dificuldades. Eu não sei se os cristãos de hoje estão preparados para enfrentar sofrimentos como os cristãos do passado, mas isso é uma outra coisa. Eu tenho pensado no momento histórico que nós estamos vivendo. É um momento difícil de isolamento, é um momento difícil de preocupações, é um momento difícil, mas é um momento importante para buscarmos a palavra de Deus e ensinarmos a palavra de Deus. Aleluia. Quando estamos cheios do Espírito Santo, mantemos os olhos fixos na glória de Deus em qualquer circunstância. E observem bem que o texto narra, o escritor narra esse aspecto da vida de Estevão. Naquele momento final, cheio do Espírito Santo, versículo 55, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Deus deu uma visão sobrenatural, porque ali está um homem cheio do Espírito Santo. Alguns anos atrás, eu li um livro, um pequeno livro, um livreto, da história de uma família de missionários que estavam num país de perseguição. E naquele momento, veio uma grande perseguição, e aí um grupo de radicais vieram para matá-los. E eles começaram a cantar um hino a Deus. E aquele livro chama Deus do Impossível, o nome desse livreto, editado pela CEPAL. Já há alguns anos eu li esse livro, e essa história me marcou, porque naquele momento da perseguição, aqueles missionários estão ali, o marido, a esposa, a sua filhinha, o seu filhinho, e eles são jogados numa sepultura, e eles ficam em pé, e eles vão trazendo terra, e eles continuam cantando ao Senhor, e milhares de pessoas assistindo aquele fato, milhares de pessoas, e eles continuavam cantando, e a criança ficou completamente coberta de terra, e eles continuavam cantando, e a esposa ficou coberta de terra, até que finalmente o marido deu as suas últimas notas, cantando aquele hino de glória ao Senhor. Todos ficaram atônitos com aquilo, e aquilo impactou muita gente naquele dia.
E eu não preciso dizer que as pessoas começaram a sonhar, e começaram a ter visões, e começaram a ser impactadas pela ação do Espírito Santo, e naquele lugar houve centenas de conversões. Os missionários não viram as conversões, mas o Espírito Santo promoveu as conversões, porque a obra é do Senhor. Quando estamos cheios do Espírito Santo, os olhos fixos, mantemos os olhos fixos no Senhor, na glória de Deus em qualquer circunstância. E observem bem, vamos aproveitar este momento diferente da nossa história, para depender mais de Deus, para não dependermos tão somente das nossas forças, não dependermos tão somente da nossa mente, tão somente daquilo que pensamos, mas dependermos tão somente do Senhor. Não sou pessimista quando afirmo que vivemos num mundo de vale de lágrimas. São tantas as tragédias que eu diria que é difícil. É difícil nós entendermos a ação de Deus. Hoje mesmo eu vi falar de uma tragédia que houve em uma cidade do interior de São Paulo, um ônibus carregado de trabalhadores, bateu de frente com um caminhão e 41 pessoas morreram. Além das mortes pela Covid, ainda tem essas tragédias que chegam e que abalam a todos. Mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos olhar para as circunstâncias e vamos entender que Deus está no comando e Deus muda as coisas. Temos lutas contra nós mesmos, contra a família, no trabalho. Temos lutas na própria família, dentro de casa, na sociedade e até mesmo na igreja. Somente cristãos cheios do Espírito Santo conseguem, no meio dessas circunstâncias aparentemente negativas, tirar a dependência de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo, transformamos o lugar de dor em lugar de adoração. Não blasfemamos, nem nos revoltamos contra o Senhor, e nem mesmo contra as pessoas, mas entendemos que o Senhor está no comando da nossa vida. Na vida de Paulo, depois, aqui quando o texto termina e Saulo consentia na sua morte, depois este Saulo, no capítulo 9, se converte e ele vira o apóstolo Paulo. Bom, a história é outra, mas vamos citar. Mas já lá, como missionário, em Atos capítulo 16, versículo 24 e 25, quando Paulo e seus companheiros são presos porque pregavam o evangelho, lá na prisão, açoitados, amarrados, algemados, eles cantam e louvam o Senhor e pregam o amor de Deus. E ali, um carcereiro entrega a sua vida a Jesus, depois de algo espetacular que aconteceu, que foi um terremoto que quebrou as cadeias e tudo, e aquele homem entregou sua vida ao Senhor de Cristo. Esse homem aqui, Paulo, que era o Saulo, esse homem agora enfrenta as dificuldades, as circunstâncias da vida, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos capacitados a perdoar uns aos outros. Observem que quando, voltando à história de Estevão, lá no versículo 60 do capítulo 7, diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras adormeceu, faleceu. Depois de receber centenas de pedradas, ele ainda tem um tempo para orar pelo
perdão daqueles homens. Perdão é amor em ação. E se pensarmos em Deus, o quanto Ele nos amou, e amou intensamente, nós éramos, diz a Bíblia, por natureza, filhos da ira e da desobediência, inimigos de Deus, mas Ele provou o seu amor para conosco, mesmo nós ainda sendo pecadores. Romanos 5:8 e Efésios 2:1. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Estevão se ajoelha, apedrejado, pronto para morrer, e ainda ora por aqueles que estão executando a sua sentença de morte, porque ele está cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo, e eu vou usar aqui uma linguagem inclusiva, o homem e a mulher cheio do Espírito Santo não deixa o ódio fazer morada em seu coração, mas tem a disposição e a decisão de perdoar. Queridos, eu gosto muito dessa palavra decisão. As pessoas me dizem muitas vezes que não estão sentindo vontade de perdoar. Você não tem vontade de perdoar. Não existe sentimento de perdão, existe decisão de perdoar. Eu digo até muito mais, quando eu decido perdoar, eu opto pelo prejuízo. Não importa o que me fez, as pessoas, o que importa é a minha decisão de não deixar isso macular a minha vida espiritual e as minhas emoções. Portanto, é questão de decisão. Deus nos manda perdoar. Olha quando Ele ensina o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Depois, lá adiante, Ele diz, olha, se não perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará também. Existe uma condição, ou você obedece ou você não obedece. Mas uma vida de mágoa e de ressentimento bloqueia a ação do Espírito Santo, bloqueia até a sua oração para com Deus. Eu quero pensar em algumas coisas sobre isso que acabamos de conversar com você. Cheios do Espírito Santo diante das dificuldades. Você tem vivido grandes dificuldades? Reaja no poder do Espírito Santo. Dr. Stanley Jones, um grande teólogo e missionário inglês, escreveu no seu livro O Cristo de Todos os Caminhos, uma pequena história para ilustrar esse fato. E ele conta a história de um motorista indiano. E ele estava nesse ônibus com esse motorista, e ele deveria levar os seus passageiros até uma cidade distante na região do Himalaia. Ao sair, o motorista colocou um tapete no chão, abriu o capô do ônibus, reverenciou o motor do ônibus, adorou o motor do ônibus, fez uma oração ao motor do ônibus, como se fosse um Deus, e entrou no ônibus e começou a dirigir. Alguns passageiros acharam isso normal, porque naquela região é muito comum isso tudo. O ônibus era um ônibus muito precário. Algumas centenas de quilômetros lá na frente, o ônibus parou e verificou-se então que precisava de água no carburador. Então, o homem abriu o capô do ônibus, foi lá, buscou água, trouxeram água, colocaram, e ele novamente manteve o capô aberto, pôs o seu tapete no chão, ajoelhou-se, fez sua oração, adorou o motor do ônibus, entrou no ônibus e seguiu viagem com seus passageiros. Centenas de quilômetros à frente, o ônibus parou por falta de combustível.
Então foram buscar combustível distante, buscaram socorro, até que veio o combustível e o homem mais uma vez levantou o capô, ajoelhou-se, orou, adorou, fez uma oração bem demorada para o motor do ônibus, e depois os passageiros esperando, cansados, e depois ele seguiu em frente, viagem até o seu destino. Quantas vezes nós cultuamos a máquina da igreja e esquecemos que o combustível que mantém continuamente a igreja como organismo vivo é o Espírito Santo. Quantas vezes nós cultuamos até um pregador, uma pregadora, uma pessoa, uma estrela gospel qualquer, quando, na verdade, o combustível que mantém todos estes é o Espírito Santo. Seja um cristão autêntico, busque uma vida dirigida, controlada e inundada pelo Espírito Santo. Assim você vai ter discernimento da palavra, fazendo uso da mesma como uma arma poderosa para vencer o inimigo e resistir ao pecado. Você será preparado para dias difíceis, mesmo na adversidade, contemplar a glória de Deus. E finalmente será capacitado a perdoar as situações que exigem o perdão na sua vida. Assim, meu querido e minha querida, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Um grande abraço. Nós vamos ter mais uma participação musical pela Mariana e depois vamos orar pelos pedidos. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti
somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Amém. Nós temos alguns irmãos aqui acompanhando conosco a nossa transmissão e quero mandar um abraço a Maria Almeida, que está nos assistindo, o Claudionor Ramos, um abraço a você e a Creuza, Ezequiel Oliveira, que Deus o abençoe. Nós temos aqui irmãos que não são daqui do nosso convite. Tem a Dema Deninho e a Fátima Machado, deve ser a tia do Lucas, a irmã da Regina. Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês. E o pastor Walter, lá de Poços de Caldas, um abraço, o colega pastor Walter, Deus o abençoe com a sua família e a sua igreja. E Marcela Ferrari também, que Deus abençoe. E Deus abençoe a todos aqueles que estão nesse momento recebendo essa mensagem. Temos alguns pedidos de oração e que nesta hora vamos interceder. A Rosângela Magalhães, lá de Socorro, pede oração pelo seu irmão e esposa. Eles estão com a Covid. Eles moram em Jacareí. Que Deus abençoe os seus irmãos, a Rosângela. A Ney pede oração por sua família, sua mãe especialmente. Vamos orar. Lorival também. O Lorival, alguns irmãos estão perguntando para mim, ele ainda não está com a data certa da cirurgia, mas já sabemos que no máximo em 2 meses, né? Então, vamos orar por isso. Orar também pelo pastor Toninho, pastor da nossa igreja lá de Fernandópolis. O pastor Toninho estava na UTI, passando mal com a Covid. Hoje tivemos a boa notícia que o nosso colega, a sua esposa Wanda, nos enviou uma mensagem que o esposo já está no quarto. Houve realmente uma coisa muito boa que o tirou da UTI e levou para o quarto, já podendo conversar com a esposa. E vamos orar também pelo Odival. Eu não conheço o Odival, eu conheço a esposa do Odival, que é a reverenda Niura. E o Odival está com a Covid, passando mal lá em Maringá. O esposo da reverenda Niura. E vamos orar por esse casal, especialmente pelo Odival. E eu estou orando pelo César, né? Vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Pai, eu creio que o Senhor nos dá essa liberdade. Cremos que é o Teu Espírito Santo que nos dá e nos proporciona a alegria de entendermos que o Senhor está controlando a nossa história. Buscamos em Tua palavra e entendemos que tudo está sob o Teu controle, ó Pai. Em nome de Jesus, nós nos alegramos com esta palavra. Em nome de Jesus, abençoe o Teu povo. E agora, Senhor, no nome de Jesus, oramos pelas pessoas que estão passando por dificuldades, pelo irmão e a cunhada da nossa irmã Rosângela Magalhães. Ó Senhor, visita-o ali em Jacareí, é só o Senhor mesmo para operar, para cuidar e para ministrar. Oramos pela Ney, pelo Enoque, por todos os seus familiares, especialmente os seus pais, a sua mãe, que precisa de um cuidado especial, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, pelo Lorival. Eu sei que até aqui o Senhor tem ajudado. Senhor, dá tranquilidade em aguardar a chegada desse momento da cirurgia, que o Senhor abençoe e restaure o teu servo. Oramos por ele, oramos pela sua família, pelo seu trabalho, em nome de Jesus. Eu quero orar também pelo Eliezer, Pai, o pai da Natália, da Giovana, que o Senhor o abençoe, ó Pai. Cuida desse problema dele na coluna, só o Senhor mesmo para operar, só o Senhor mesmo para entrar com providência, em nome de Jesus. Oramos também pelo nosso colega, pastor Toninho, que o Senhor o abençoe e restaure por completo, devolvendo ao convívio da sua família, o seu ministério, em nome de Jesus, ó Pai. Entregamos nas tuas mãos, te louvamos porque o Senhor já fez
dar um grande passo, que é sair da UTI, que já está com a esposa ali num quarto. Que o Senhor abençoe esse casal. Abençoe também o Odival, a sua esposa, a reverenda Niura, mas cuida, Senhor, do Odival, restitui, Senhor Deus, ao convívio de sua esposa e de sua família. Também agradecemos pelo tratamento do César, ele está bem, mas pedimos que o Senhor controle todas as coisas e o Senhor entre com providência em todas as coisas na vida dele. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção a cada família que nesta hora recebe esta palavra e recebe esse tempo de intercessão. Visita a cada família, a cada coração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre e nos dê a paz hoje e sempre e nos dê uma vida cheia do Espírito Santo. Amém. Grande abraço a você, meu irmão, grande abraço a você, minha irmã. Fique na paz do Senhor. Aquieta minha alma,